Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esta oportunidade, aqui na nossa Casa Recomeço. E hoje, como é um dia, da parte médica, das curas espirituais, a gente sempre costuma falar alguma coisa, sobre o tema, que é cura, doenças, e vamos seguir aí o Médico Jesus, esse livrinho que já é bem conhecido por todos nós. E hoje eu escolhi um tema, é um tema que eu gosto muito de falar. Alguém já, se alguém já ouviu, vale a pena ouvir de novo. Esvazia a xícara. Lembra desse tema? É um tema interessante, Por quê? Ele vai dizer para nós que se a xícara, se nós colocarmos água na xícara lá, encher até a boca, você não consegue colocar mais nada dentro dela, consegue? Ela vai transbordar, não dá. Então, nós temos que esvaziá-la, e aí que entra o segredo. Esvaziar do quê? Das coisas ruins, daquilo que nós não precisamos colocar dentro da xícara, para que a gente possa, no lugar do que nós estamos tirando aquela água lá, que não serve para nada, colocar outro tipo de água ali dentro que seja importante para todos nós. Então, é algo que nos chama a atenção, esvazia a xícara, para a gente reforçar, para que a gente possa relembrar disso naqueles momentos que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa toda hora, não sei não. O que você acha? Ou não? Nós não precisamos toda hora estar esvaziando a nossa xícara? Vamos ver o que tem a dizer aqui. Um mestre ofereceu chá ao discípulo. Enquanto o mestre o servia, a xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar. Por que continua a enchê-la? Pergunta o discípulo. E o mestre respondeu: sua mente é como essa xícara. Como posso deitar nela algo novo, se antes você não a esvaziar de seus conteúdos? Então, esses mestres, têm bastante informação, têm bastante conteúdo, interessante. Então ele começa assim, agora aqui vem Bezerra. Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia, e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Então, a gente precisa fazer uma higienização da nossa mente. E para nós conseguirmos alcançar essa higienização e colocar um conteúdo melhor, eu preciso tirar da nossa mente aquelas questões negativas, os pensamentos que a gente ainda continua potencializando, que a gente ainda transforma os nossos problemas em monstros, fazemos uma tempestade no copo d'água. Enfim, a gente ainda está em dificuldade de perdoar alguém, ainda a gente está com dificuldade de falar mal de alguém. A gente, quando pode, desce a lenha. E pior que é bom, falar mal dos outros. Tem bastante assunto, Ele quer fazer uma viagem, está demorando muito, mas se fala Fala mal do... Nossa, aquilo vira uma história maravilhosa. Então nós precisamos, infelizmente, sair dessa condição que nos encontramos. E é onde ele está colocando, Nós temos que esvaziar a nossa xícara para colocar um conteúdo novo que seja importante para nós. Muitos enfermos vão aos santuários de fé em busca da cura. Ó nós aqui! Mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo.
será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? É algo que a gente precisa repensar, né? Porque muitos de nós queremos muitas coisas imediatas, como a gente sempre costuma colocar. A gente levou, às vezes, para a gente desenvolver uma doença, que é difícil desenvolver uma doença, não é? Mas nós somos experts nisso e a gente leva, às vezes, 1 ano, 2, 3, mas a gente desenvolve. E aí, quando ela bate o nosso corpo físico, a gente quer que do dia para a noite ela seja resolvida, né? E não é bem assim. Se ela levou ali um bom período para se instalar, também vai demorar um pouquinho para ela se desinstalar. Então a gente precisa fazer esse exercício que ele está colocando aqui, né? Porque, como ele diz, né? Nós precisamos, que muitos enfermos vão ao santuário da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor. Né? A gente tem que, cada palavra ruim, colocar como rancor, rancoroso. O que a gente faz de rancor no nosso dia a dia? A gente exalta o rancor, a impaciência, principalmente nos tempos de hoje. Parece que nós estamos cada vez mais impacientes conosco mesmo. Até nós estamos sendo chatos, eu acho, né? Porque a gente quer tudo para ontem, está precisando tudo com urgência. A gente conversa com as pessoas, ninguém tem tempo para mais nada. É incrível. Você não consegue mais até conversar com ninguém. Não. Se você tem que conversar, vamos falar rápido, que eu estou precisando sair já urgente. Precisamos fazer tal negócio. Para mim não vai dar certo, porque eu tenho isso, aquilo. Então nós estamos nos tornando cada vez mais intolerantes ao próximo, de ouvir alguém, de poder ajudar alguém, porque nosso tempo está cada vez mais curto, e nós, por nossa própria culpa. E com isso chega o que? A impaciência. Preconceitos. Quais são os preconceitos que a gente não consegue, né? Ou que está sempre colocando, né, uma dose de preconceito em cima da nossa mente, da nossa xícara. Desamor por si mesmo. Esse detalhe de desamor por si mesmo, ele é importantíssimo, porque se nós não nos amarmos, se nós não conseguirmos amar a nós mesmos, de tratar do nosso próprio físico, da nossa alma, fazer aquela reforma íntima, cuidar dos nossos pensamentos, a gente não está colocando o amor em nós mesmos. A gente fala, né? Poxa, mas eu tenho que ter amor por mim. Se eu não tiver amor por mim mesmo, como é que eu vou conseguir amar a outra pessoa? Se você não consegue amar a si próprio, não é verdade? Então a gente precisa ter esse ponto de nos amarmos, de nos respeitarmos, de nos tolerarmos a nós mesmos. Nós somos muitas vezes intransigentes, intoleráveis, impacientes. Então a gente precisa tomar cuidado com esses sentimentos que nós mesmos refletimos para os outros. Então nós é que precisamos fazer todo esse processo de higienização conosco mesmo. Nós mesmos. Não adianta a gente querer ficar procurando nos outros. Você precisa ser mais calmo. Se eu estou impaciente, se eu não tenho calma. Você precisa ser mais tranquilo. Eu não sou tranquilo. Porque a gente sempre olha nos outros. A gente sempre vê os defeitos dos outros. Mas a gente não vê os nossos. A gente vê o defeito da companheira, mas não vê o companheiro. A gente vê defeito nos filhos. Enfim, em tudo que a gente tem como amizade, alguém, um amigo, é mais fácil falar do filho, né, Gui? E o Gui falar do pai, né? Meu filho. Então a gente precisa tomar cuidado aqui que eu falo, porque senão depois, né? Enfim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Principalmente
que a gente crie uma animosidade para com as pessoas que estão muito próximas de nós. Às vezes, por um momento ou outro, a gente perde a cabeça. Desculpa, né? Mas depois que você cometeu o crime, não tem mais desculpa. Depois que você fez, deixou cair lá, não tem mais volta. Então a gente precisa tomar cuidado. Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz. Não, olha, ele está dando agora a receita, né? Está dando o eco dele. Então ele coloca aqui. Agora acho que ela melhorou. A negatividade de nossa mente com pensamentos de paz. Então, a paz, né? A gente, que a paz esteja conosco. Quando a gente entra em algum lugar, que a paz esteja presente. Transmitir esse sentimento dentro das nossas casas, no nosso trabalho, com os amigos. Transmitir paz. Porque se a gente transmite, a gente recebe. Se você chega num ambiente conturbado ali e você se envolver com aquele ambiente, acabou. Agora, se você tentar modificar, se tornar sereno, mostrar serenidade naquele ambiente, você consegue aos poucos ir apaziguando todo aquele processo. Então, a paz, a serenidade, a alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Não espere ter saúde para agir desse jeito. Porque se você estiver nessa condição de estar em paz, serenidade, com alegria e com amor, o que você está fazendo? Você está espantando a doença. Dá para a gente acreditar nisso? Lógico que dá, né? Porque se eu estou rancoroso, com maus pensamentos, eu estou atraindo negatividade para o meu ser. E se eu estou ampliando minha paz, o meu amor, a minha serenidade, eu estou exaltando, estou contente, alegre. Então isso a gente põe a doença para correr ali. Então nós não precisamos esperar ficar doente para começar a agir desse jeito, é o que ele está dizendo aqui. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Eu acho que o Dr. Bezerra de Menezes sabe o que está dizendo para a gente, né? Tem, na espiritualidade, eles têm um conhecimento incrível de entender a cada um de nós, de saber como nós precisamos, psiquicamente, psicologicamente e espiritualmente, como nós devemos agir. Já que somos espiritistas, já que somos kardecistas, então que a gente aprenda com eles, nos ensinando o que realmente nós precisamos. Se ele está dizendo que eu sorrindo, eu sendo alegre, faz bem, é porque é uma verdade. E os próprios médicos hoje da Terra, eles já colocam essa situação. Muda às vezes você está com rancor, às vezes você vai no médico, faz um monte de exame e não dá nada. Já aconteceu, a gente ir no médico e lá a gente percebe que, olha, você não tem nada. Mas de onde vem isso? Você já procurou fazer uma autoanálise sua? Ele não vai falar, você já foi no centro espírita? Às vezes até eles mandam. Você já foi lá no pai João lá pedir ajuda, Eles até falam, eu já tenho amizade com o médico. Ele fala, tem pacientes que eu mando no centro, que não tem nada, vasculha tudo e não tem nada, então tem que arranjar algum lugar para conseguir acertar o negócio aí, Aquietemos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza ou com o silêncio interior. Quantas vezes a gente está assim agitado, a gente sequer olha para a natureza, olha para um passarinho, É que vocês talvez não consigam ver aqui durante o dia, mas aqui, o nosso quintal ele é muito bonito, ele é vistoso. O que tem de passarinho nesse quintal, Tadashi? Tem muito passarinho e tem assim, algo que encanta a gente. E muitas vezes a gente entra, sai e não olha para uma flor que está brotando ali, uma fruta que está ali, despertando. A gente tem, então, quando a gente está nesse sentimento assim, de paciente,
que a gente possa buscar uma praça. Alguém já abraçou uma árvore? Não é coisa de doido não, viu? Não é não. Porque a árvore, ela tem vida, é um vegetal e tem vida. E ela, muitas vezes, nos ajuda a nós, às vezes, descarregar até os nossos sentimentos ruins, né? Numa árvore. Abraça aquela árvore gostosa. Tudo bem, alguém vai olhar e falar, ó, o cara lá já está abraçando até uma árvore. Mas deixe os outros pensarem, não tem problema. O que a gente precisa realmente é nós, e nós temos um ensinamento, né? De pisar, por exemplo, com os pés no chão, às vezes é importante, descarrega as energias que estão ali acumuladas. Andar na areia, já quando a gente vai na praia, andar na água salgada ali no mar, aquilo faz um bem tão grande. O sal, ele é um transmissor de energia, né? Então ele nos faz bem andar no mar descalço, né? Isso faz com que a gente tire aquelas energias ruins e recarregue com outras energias. E isso nos traz o quê? Paz, serenidade, para nós mantermos um equilíbrio. Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis. Que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos, que o nosso olhar seja compassivo, que nossa língua silencie a maldade. Isso é importante. Que a nossa língua silencie a maldade. Que nossos gestos estejam impregnados de ternura. Desta forma estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar o nosso corpo. Então olha que legal isso, né? Deixemos que o amor flua através de nossos gestos mais simples, das nossas atitudes simples, né? Que um sorriso gostoso não encanta todo mundo quando a gente está num lugar e você dá aquela gargalhada gostosa, contagia. Que a respiração, né, seja tranquila, suave. Quando a gente faz yoga aqui, né, o professor, o mestre nos ensina ali a respirar, a ter conseguir chegar num momento de paz interior. Faz bem para a gente. Enfim, são atitudes que nós estamos fazendo para quem? Para nós mesmos. Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento, no qual a cura se opera. Então, ela precisa estar vazia para eu encher dela de cura, né? Para ela poder nos ajudar. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. O que gera a tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem ou com algo de ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. É a impaciência, é a ansiedade, a tensão que a gente tem. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando, a gente precisa buscar esse relaxamento. Então, são exatamente os sentimentos que precisamos abandonar para encher a nossa xícara. Para quem chegou agora, né, aqui esvazie a xícara, né, tire o que não presta da xícara e enche com bons ensinamentos, com bons hábitos, né? O Mestre Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus que o Mestre afirmou: eu e o Pai somos um só. Abra então a sua mente para receber a presença de Deus. Mas para isso você precisa esvaziar a xícara do que ela está cheia. Do que ela está cheia? Então, que fique uma reflexão para todos nós. O que a minha xícara está cheia?
de amor, de ódio, ela está cheia de impaciência, de tensão, de preocupação. Tudo bem, tem algumas situações que a gente... Mas se são preocupações com o futuro, vai adiantar muitas vezes você se preocupar o que vai acontecer? Não. Vamos viver hoje. Vamos tentar resolver os problemas hoje. Amanhã é outro dia. Então, são formas que a gente vai exercitando para esvaziar essa xícara de maus pensamentos, de maus hábitos que a gente possui. Porque se nós estamos hoje neste planeta, é porque nós carregamos a nossa consciência com tudo isso que a gente vem colocando aqui de maus pensamentos, intolerância, maldade, rigidez, enfim, todos esses pontos que ele nos dá aqui é o que mais temos guardado dentro de nós. E nós precisamos fazer o quê? Nos livrar desses sentimentos. Definitivamente. Então, a gente vem aqui na casa, ouve uma palestra, ouve os ensinamentos da espiritualidade. Para quê? Para a gente, de uma certa forma, na nossa evolução, ir esvaziando essa xícara de tudo que não presta, de tudo aquilo que a gente precisa, até nós chegarmos, como Jesus colocar, chegarmos ao Pai. Porque se nós estivermos cheios de ódio, com rancor, nós não vamos conseguir, chegar ou próximo dele, ou habitar um planeta melhor, que assim seja. Se eu estiver com a minha xícara ainda, guardando ali todo esse sentimento, eu não vou sair do planeta daqui. E talvez, diante do que estamos ouvindo, o planeta está mudando, não está? O planeta não, nós estamos mudando. O planeta continua ali igualzinho, mas nós estamos mudando hábitos, sentimentos, pensamentos. O que está acontecendo? Uma mexida bem acentuada, que já era esperado tudo isso. A gente já vinha aqui na Casa Espírita, já vinha pontuando isso já faz uns 20, 30 anos atrás isso. Olha, o planeta vai se transformar de expiação para provas, para expiação e provas para a regeneração. E chegou o momento. Agora, quanto tempo vai levar? Ainda a gente não, mas estamos vivenciando esses momentos. E nós estamos sendo testados. Porque se eu não conseguir me ajustar nas regras que foram, não regras, sentimentos que nós precisamos ter para alcançar uma maturidade espiritual. Ninguém nos colocou regra nenhuma. Simplesmente Jesus nos mostrou o que nós precisávamos fazer. Os mentores, os benfeitores, Bezerra, o que eles estão fazendo? Ensinando para nós um caminho que a gente precisa seguir. Para quê? Porque se eu não me ajustar nessas novas regras, o que vai acontecer comigo? O planeta, o planeta em forma genérica, tá? Ele vai se transformar. Eu não me transformei, o que vai acontecer? Eu não vou me encaixar aqui. Olha só, eu não vou conseguir me encaixar nos hábitos, nos pensamentos, onde talvez o mal ele esteja um percentual bem abaixo do que está hoje. Hoje está mais ou menos bem, mal estão brigando lá. Mas se eu não tiver mais ou menos nas minhas idas e vindas, porque a gente vai acontecer muito disso conosco, eu não vou conseguir nem ficar na erraticidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu não me ajustar naquilo que Jesus nos deu, nos prometeu e cumpriu, está cumprindo, quando a gente desencarna, a gente fica o quê? Em volta do planeta, num nível bem próximo da Terra, tá certo? Para eu poder retornar para o planeta. Se eu não conseguir me ajustar materialmente e espiritualmente, vivendo no mundo espiritual, nas condições que o planeta vai me oferecer, eu não vou ter lugar para reencarnar aqui na Terra. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que ser levado para um planeta primitivo, onde eu vou ter que recomeçar como aqui nós fizemos isso, há milhões de anos atrás. Nós já, antes, o planeta quando começou, já tinha vários seres, esperando, aguardando para nós aqui encarnarmos. O planeta nos concedeu o corpo físico para nós nos ajustarmos. E estamos fazendo isso. Agora, se eu não tomar, se eu não soubesse dessa condição que nos é dada, kardecistas, espiritistas, que nós estudamos,
todo esse processo, somos privilegiados nesse sentido. Então, olha, estão nos dizendo: cuidem-se, mudem, analise os seus prós e os contras, melhore a sua condição, né, moral, em todos os sentidos. Porque se você não se ajustar, já diz que no umbral já foi quase 100% higienizado. Não sei se você já ouviu falar isso no nosso meio, Wagner. Né? O que está acontecendo com esses espíritos que alguns encarnaram, outros já estão sendo colocados, já estão sendo enviados para um outro lugar, adormecidos. Era o que a gente também, há milhões de anos, estávamos adormecidos, esperando o planeta estar preparado. E esses espíritos já estão sendo, não tem mais como eles encarnarem no planeta Terra, já estão fora de situações. E aí o que vai acontecer? Nós vamos, esses espíritos já estão sendo levados para um outro planeta próximo da Terra, para quando vir um novo planeta que está sendo preparado, nós não, aqueles que estiverem na sintonia desse planeta, que é um planeta primitivo que está se aproximando de nós, aí sim nós vamos ir com eles, junto com o planeta, para começar tudo de novo. Então, os recados da espiritualidade estão sendo dados. Depende de nós como agimos, a partir de agora, desse instante, com tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Espero que às vezes a gente precisa receber algumas chacoalhadas, né? Para que a gente entenda melhor o que realmente nós somos, o que estamos fazendo no planeta e o que eu preciso fazer hoje, agora, para eu melhorar eu mesmo, a minha situação espiritual. Tá bom? Muito bem. Antes de nós iniciarmos com a palestra, a gente pede, por gentileza, desligarem os celulares, colocar no modo avião. Nós agradecemos e estamos sempre abertos para receber as doações de alimentos não perecíveis, né? Que a gente cuida aí de 30 famílias, então toda ajuda é bem-vinda. Nós temos um bazar lá do direito, que nos ajuda muito. Temos uma biblioteca no andar superior, que quem quiser, é gratuito, pode levar para casa, depois devolver, com livros espíritas. Temos a doação de lã, que a gente também recebe de lãs, faz os quadradinhos do amor e doa depois nos hospitais em forma de cobertores, de colchões, de cobertores e de tudo que criança precisa ali, né? E nós temos aí, hoje seria o último dia da entrega das sacolinhas das crianças, né? Quem ainda, se ainda não conseguiu entregar hoje, por gentileza, faça até quarta-feira, porque a gente precisa organizar tudo e entregar em tempo hábil, né, para aquelas crianças que a gente vai presentear no final do ano, né? As sacolas vão antes, né? Vão antes do Natal. E não esquecermos do Evangelho no lar, um hábito essencial para mantermos a luz no nosso lar, tá bom? Então vamos lá? Fazendo um colóquio bem gostoso com Jesus de agradecimento por aquilo que já estamos ouvindo, por aquilo que iremos ouvir, pela ajuda que os nossos benfeitores sempre colocam para nós, de forma de energia, de paz, de serenidade, de bênçãos, e que nós possamos aproveitar esses instantes para que possamos pedir ao Pai, através desses benfeitores, aquilo que realmente precisamos: saúde, precisamos de paz, de tolerância, de paciência, que nós sejamos prudentes em nossas orações e naquilo que precisamos, para que possa chegar realmente e sejam úteis para chegar até o Pai. E é um momento muito importante, porque a gente eleva os nossos pensamentos a todos nós que estamos aqui em momentos difíceis, nos hospitais, nas creches, nos asilos, que a nossa oração, nossos pensamentos alcance todos esses lugares. E muito mais importante do que tudo,
é nós orarmos pelo nosso planeta, pelos nossos dirigentes, para que haja um pouco mais de tolerância, de paciência, de compreensão, de amar uns aos outros, sem que haja necessidade de tirarmos a vida de alguém do outro lado. E assim, de joelhos, Pai, nós nos colocamos para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho chamo o nosso palestrante da noite, que irá, nos dar mais ainda lições que Jesus aqui nos deixou. Uma boa palestra, Wagner. Desejo a todos de casa também que possam apreciar a palestra e que possam ter recebido da mesma forma as energias que aqui recebemos. Uma boa palestra. Você faz encerramento? Eu te empresto o... Presta, né? Eu te empresto. Você me dá licença? Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Boa noite de novo. Melhorou um pouquinho, tá certo. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Eu falei para a orientação da casa que hoje eu iria falar sobre a oração dominical. E essa é uma tarefa hercúlea, árdua, extremamente difícil, porque a oração dominical, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o capítulo que tem a coletânea, o conjunto de preces espíritas. E a primeira prece desse capítulo é justamente a oração dominical, que a gente conhece como Pai Nosso. Por que oração dominical é o nome mais apropriado do que Pai Nosso? Porque Pai Nosso são só as duas primeiras palavras da oração, né? Assim como Ave Maria são as duas primeiras palavras da outra lá. Mas o nosso hino nacional, ele chama hino nacional, ele não se chama Ouvir de Ipiranga, né? Ele tem um nome específico, e a oração é a oração dominical porque ela é a oração ao Dominus, ao Senhor, ao Todo-Poderoso. É uma oração que é especial porque veio de Jesus, né? Ela veio, foi Jesus quem ensinou, a pedido dos seus discípulos, que pediram para ele como é que se deveria orar. Mas como tudo que vem de Jesus, nada é óbvio, assim, nada é exatamente aquilo que parece à primeira vista. Essa oração, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é um fenômeno de concisão, é um modelo muito conciso, portanto muito resumido, mas que é uma verdadeira obra-prima em sublimidade e simplicidade. A gente pode entender essa oração de uma série de formas. Aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, depois do item 2, que é o prefácio da oração, existem vários itens. Cada frase da oração dominical é explicada ou é aprofundada segundo uma visão dos Espíritos, para Allan Kardec. São coisas curtas, são parágrafos relativamente curtos. Só que, ao longo da história da humanidade, muitos estudiosos de todas as religiões cristãs, principalmente, mas não só, cristãs, mas não só, perceberam a importância dessa oração, perceberam a necessidade de estudá-la em profundidade.
e fizeram compêndios, fizeram estudos aprofundados a respeito dela. Tem livros e mais livros que só falam da oração dominical. O livro inteiro explica só a oração dominical. O que eu vou falar aqui hoje, eu retirei de um desses livros, cujo título é a Metafísica do Cristianismo. O livro inteiro, cada capítulo, não é um parágrafo, cada capítulo fala de uma frase da oração dominical. É óbvio que eu não posso trazer esse conteúdo todo para cá, porque não dá tempo de falar no tempo que a gente tem, é impossível. Mas eu vou fazer um grande esforço para resumir aquilo que puder resumir, para trazer, a intenção é trazer novos elementos, para a gente perceber nessa oração outros sentidos que normalmente a gente não percebe, outros pareceres que às vezes a gente não tem a respeito dela. Tá ok? Tudo bem? Então, como eu falei, é uma dificuldade muito grande, mas nós vamos nos aventurar nela. Primeira coisa que eu quero falar, que no capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus já tinha morrido, entre aspas, na cruz, né? E Maria Madalena foi lá no túmulo dele, e ele apareceu para ela, ele disse a seguinte frase para ela: então Jesus lhe disse, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos, quer dizer, vai lá para os outros discípulos, e dize-lhes que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso é simplesmente maravilhoso, né? Porque ele nos coloca, de uma certa forma, no mesmo nível que ele, quando se fala de relação com Deus. E quando a gente fala de relação com Deus, em princípio, né? Eu não estou dizendo para ninguém como é que as pessoas devem orar. Mas se a gente imitar Jesus em algumas coisinhas, acho que a gente se aproxima mais dele, né? Primeira coisa, e eu entendo que é fundamental, e depois que eu percebi isso, eu passei a orar essa prece diferente sobre esse aspecto, é tratar a Deus como alguém que está próximo, não como alguém que está longe. Como é que a gente faz isso? Em português, a gente distancia ou aproxima a pessoa conforme a pessoa que a gente usa do verbo, né? Então Jesus, quando ele ensina a oração dominical, ele se refere a Deus não como vós, mas como tu. Porque tu é a pessoa com quem eu estou falando. No singular não tem um nível de respeito assim exagerado que cria uma certa distância. Às vezes, quando eu respeito muito a pessoa, eu não tenho intimidade com ela. E porque eu não tenho intimidade, eu a trato pela segunda pessoa do plural, por vós. Jesus não faz isso. Jesus refere a Deus na segunda pessoa do singular. E é isso que eu acho que a gente devia fazer como exercício, né? Só que quando a gente faz esse exercício, em princípio, eu estou me estendendo, não deveria. Em princípio, a gente deveria usar a segunda pessoa do singular em todo o texto da prece, flexionando o verbo, sempre fazendo referência à segunda pessoa do singular. Então assim, Pai nosso que estás nos céus, eu estou, tu estás. Quando a gente fala estás no céu, nós estamos nos dirigindo à figura de Deus na segunda pessoa. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Errou, pisamos na bola. Se eu estou falando com Deus como tu, eu tenho que falar seja o teu nome, não o vosso nome. Está dando para entender? Para a gente poder se aproximar, criar esse elo, esse vínculo mais apertado. Eu só queria falar isso, agora vou começar a falar daquilo que é o texto mesmo. Primeira frase:
Pai nosso que estás nos céus. Acabei de falar, né, que Jesus nos incluiu e nos colocou ao lado dele, fazendo com que Deus seja nosso Pai como é Pai dele. Quando a gente diz que Deus é nosso Pai, Pai nosso, né, a gente está afirmando isso. A gente está se colocando no lugar de filho. E isso é uma dádiva, é uma bênção. É algo extremamente importante. Por que que estás nos céus? Não é céu, tá? É céus, no plural. Porque, inclusive, a ciência está descobrindo que podem existir universos paralelos, etc. e tal. Quando Jesus coloca céu no plural, ele está abarcando absolutamente a universalidade de tudo que foi criado por Deus. E quando se diz que Deus está nos céus, a gente está generalizando os lugares em que Ele está. Ele está em todos os lugares. Essa afirmação, essa primeira frase, que é uma afirmação, diz que Ele é nosso Pai e que Ele está em todos os lugares, inclusive em nós. Inclusive em nós. Tem que ser rápido porque não vai dar tempo. Santificado seja o teu nome. Isso aqui tem uma questão extremamente importante, que é a palavra nome. Eu acho que a gente nunca parou para pensar muito nisso. Eu, pessoalmente, quando comecei a estudar isso, eu nunca tinha parado para pensar. Que nome eu vou dar para o meu filho que vai nascer? Eu acho... Minha mãe, né? Minha mãe, quando eu nasci, eu sou primogênito. Eu vou dar o nome para o meu filho de Wagner, porque eu adoro um ator americano chamado Robert Wagner. Ela me deu o nome por causa do ator. E assim que a gente faz as coisas hoje em dia, normalmente. Só que a palavra nome, ela tem um sentido. Nome, na verdade, não é algo aleatório. Principalmente na antiguidade, principalmente para os judeus, entre outros povos. Mas para os judeus o nome não era uma coisa, eu vou batizar ele lá com qualquer... Não. Qualquer palavra serve, não serve. Um nome é uma manifestação externa, de fora, de uma essência interna daquele que você está descrevendo. Não é algo aleatório. É algo extremamente bem engendrado, ou em princípio, para a cultura daqueles povos deveria ser. Então, por exemplo, Yoshua, né, em hebraico, o nome de Jesus, né, quer dizer Deus salvação. Tem sentido. O nome que ele recebeu não foi aleatório. Chamar ele de Jesus, Yoshua na verdade lá em hebraico, né, é declarar que o nome externa aquilo que ele é. O Redentor de todos nós, o Redentor divino. Deu para entender? Então, nome é algo extremamente importante. Quando a gente... Tem sim um significado. Total e profundo, extremamente profundo. Descreve aquilo que aquele ser que usa aquele nome é, em essência. É uma manifestação externa daquilo que o ser é em essência, internamente. Continuando. Santificado seja esse nome. Estamos falando do nome de Deus, o nome do Todo-Poderoso. Santificado seja. O que é santo? A palavra santo hoje em dia tem um monte de conotações, etc. e tal, mas sim, originalmente santo, a palavra santo tem um significado de todo. Santo, todo, inteiro, integral, universal. Então, assim, quando a gente diz que a gente deseja, né? Quando a gente fala, santificado seja o teu nome, nós estamos manifestando um desejo, uma petição, uma intenção nossa de que aquilo aconteça, de que o nome de Deus seja santificado, tornado santo. Tornar santo significa colocar o nome de Deus em todo o universo, fazer com que o nome de Deus prevaleça
e se manifeste em todos os lugares, de forma plena, inteira, completa, total. Não há parcialidade em Deus. Já falei isso aqui, eu acho, mais de uma vez. Não há parcialidade em Deus. Nada daquilo que vem de Deus é parcial, ou é dosado, ou é controlado. Deus dispensa as suas bênçãos e as suas dádivas de uma única forma. Totalmente, plenamente, completamente. Já falei isso aqui. Não tem torneirinha. Não tem ajuste. Assim, não, eu vou abençoar ele mais do que a ela, porque ela, essa semana, me desprezou, não orou para mim a noite passada, então ele eu vou abençoar, bastante. Ela não tem bastante. Não tem pouco. Deus abençoa, Deus entrega, Deus é pleno, Deus é total, Deus é santo. Deu para entender? Tipo poderoso. Totalmente. Poderoso. Venha a nós o teu reino. Está vendo que é tudo no tu, né? Venha a nós o teu reino. Jesus, falando dessa forma, ele mostrou para a gente que existe um caminho de atração das coisas de Deus por nós. Nós temos que encontrar em nós os meios de atrair para nós tudo aquilo que Deus fornece incessantemente. A gente já falou isso aqui também. Deus ama, porque Ele ama, Ele entrega o tempo inteiro aquilo que cada um de nós precisa. O reino de Deus é tudo aquilo de bom que Ele tem para entregar para cada um de nós. Só que nós precisamos fazer algo em nós para aproveitar aquilo que Deus entrega. Porque se a gente se fecha, se a gente não se permite aproveitar aquilo que está sendo entregue para nós, a gente não usa isso, a gente não se beneficia disso. A torrente de amor de Deus está chegando até nós, e nós estamos fechados e não nos permitimos aproveitar todo esse amor. Quando Jesus fala, venha o teu reino, Ele está fazendo com que a gente se lembre o quão importante é nós mesmos fazermos algo por nós, para que esse reino de Deus, todas as dádivas de Deus, realmente façam diferença para nós. Porque elas estão sendo, tudo aquilo que vem dele está sendo fornecido, ininterruptamente. Nós já falamos disso aqui. Nós já falamos. Tipo assim, o amor de Deus, ele é universal e é para todos, porque Ele ama todos da mesma forma, independente do que a gente faça. Sim ou não? Não importa o que eu faça. Ele ama, e Ele só ama de um jeito. Qual é o jeito de Deus amar? Completamente. Não tem assim, eu amo você mais do que ele, eu amo ela mais. Não tem. Ah, mas o camarada matou uma pessoa. Como é que você vai amar uma pessoa que matou uma pessoa, tanto quanto você é um santo, uma pessoa extremamente boa, etc e tal? Porque é Deus é Pai, e Deus ama assim. Não tem outro jeito. É esse o jeito que Ele ama. Completamente. Só que aquele que matou alguém, naturalmente está fechado para a dádiva de Deus. Porque o mal que ele fez, impede ele de aproveitar o amor de Deus. Quer fazer com que o amor de Deus faça diferença para nós? Passe a melhorar a nossa forma, a sua, a minha, a nossa forma de agir em relação ao mundo em que a gente vive. Fazer o melhor para nós, fazer o melhor para os outros, isso nos abre para que a gente consiga trazer o reino de Deus para nós de uma forma aproveitável. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso aqui é uma confusão. Triste, triste, triste. Dá a impressão que Jesus está falando, né? Que é um desejo
que a vontade dele prevaleça. Tem uma notícia boa para vocês. A vontade de Deus sempre prevalece. Não há, não houve e jamais haverá alguém que possa contrariar a vontade dele. Alguém ou algo que possa contrariar a vontade dele. Ah, não, mas peraí, eu vi no noticiário hoje que uma pessoa atropelou a outra lá, a moça perdeu as 2 pernas. Ouviram isso, né? Infelizmente, né? Isso não pode ser a vontade de Deus, óbvio que não é. É óbvio que não é. O que a gente faz às vezes, contrariando a vontade de Deus, contraria no espaço-tempo assim, ó. Mínimo, microsegundos na história da evolução humana. A gente pode até contrariar, mas a vontade dele vai se cumprir ao longo do tempo, com toda certeza. Tem que acontecer. Mas é certo, é absolutamente certo que ela vai se cumprir. Mas tem que acontecer. Hã? É o certo acontecer. Acontecer aquilo que ele quer, vai acontecer, porque a vontade dele é absolutamente insufismável. Não há como a vontade dele não se cumprir por um fator simples. Ele é simplesmente o Todo-Poderoso, está claro? Aquele que tem todo o poder não tem como ser contrariado. Eu posso até fazer alguma coisa que contrarie temporariamente, mas lá na frente eu vou me submeter a fazer a vontade dele. Eu vou fazer isso pela minha escolha, pela minha vontade. Eu vou escolher fazer a vontade dele da mesma forma que hoje escolhi não fazer, machucando, maltratando, xingando, desdenhando, odiando. Esse mundo está cheio de ódio hoje em dia, né? Odiando, fazendo tudo que é nada a ver. Mas lá na frente, eu não só vou me submeter, como eu vou me submeter à vontade dele com imenso prazer, uma alegria assim incontida de fazer exatamente aquilo que ele quer. Quem é que ganha? Eu ou ele? Não tem como a vontade dele não ser feita. Então, deu para entender que aqui Jesus não está falando que tem chance da vontade dele não se fazer, não é isso. O que completa a frase é que explica isso. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu quer dizer assim, ó, assim nessa dimensão materialista, terrível em que a gente se encontra, que a tua vontade seja plenamente feita da mesma forma que é feita nas dimensões superiores, onde todos estão alinhados com o teu pensamento, a ideia de tudo que você produz, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deseja. Nas esferas superiores, avançadas, evoluídas, só se faz a vontade dele. Então, que a gente aqui agora, na faixa evolutiva em que a gente se encontra, se molde e aceite e se permita, pela vontade nossa mesma, né? Pelo nosso próprio livre-arbítrio, fazer a vontade dele integralmente. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está adiantando o mundo que a gente vive, mais a gente está evoluindo o mundo que a gente vive, mais a gente está evoluindo a gente mesmo, evoluindo, ajudando a evoluir as pessoas com quem a gente convive. Essa aqui vai ter que resumir bastante. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos hoje. Não nos dai. Nos dai é vós. Dá é tu. Tá? Tenho uma novidade para vocês. Não sou eu que digo isso, é gente que estudou os originais, né, em grego lá, em que os evangelhos foram escritos originalmente. E Jesus não usou a palavra pão. Tá? Ele não usou a palavra pão. Ele usou uma palavra, quando ele falou em aramaico, que os tradutores que vieram depois olharam em grego e também não entenderam. Ele criou uma palavra. Jesus criou uma palavra. Tá? Os tradutores do grego para outras línguas, como o próprio latim, etc. e tal, olharam para aquilo e falaram assim: não, eu acho que o que ele está querendo falar aqui é de alimento. Então vamos escrever pão aqui.
Não foi o que ele disse. Não foi o que ele disse. Não dá tempo da gente aprofundar. Mas o que ele disse aqui é aquilo que é da nossa essência, dá-nos hoje. O que é da nossa essência? O que faz parte da nossa essência? Da nossa individualidade? Tudo aquilo que a gente precisa para viver, continuar vivendo, evoluir, continuar evoluindo. Então o pão faz parte disso, o alimento material faz parte. Mas o que ele quis dizer não se limita àquilo que é alimento material. Se limita a tudo aquilo que faz parte da nossa humana natureza. Então tudo aquilo que é natural para nós, ajuda-nos hoje a aproveitar daquilo que tu nos fornece. Tudo o que é da nossa natureza. É da nossa natureza precisar de tudo que ele tem para nos oferecer em termos de melhoramento da nossa individualidade. Palavras de amor e de carinho e entendimento desse amor e carinho que edifiquem em nós um ser humano melhor. É da nossa natureza isso. E quando Jesus usou aquela palavra que não era na verdade intradutível, foi isso que ele quis dizer, no fim das contas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou tem gente que traduz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em princípio, não muda o sentido. Aqui, Jesus está falando usando uma palavra importantíssima que é perdoar. Perdoar. Perdoar é uma palavra que tem origem lá no grego, numa palavra grega chamada aphiemi. E aphiemi em grego não é necessariamente perdoar ao pé da letra, é deixar ir, libertar. A tradução de aphiemi em grego para o latim é demitere. Essa palavra a gente consegue entender um pouco melhor. O que é demitere? Demitere é o verbo latino de onde vem o português demitir. Demitir. O que é demitir? Mandar embora. Deixar ir. Literalmente, liberar. Não ficar com nada. Quando Moisés falou a respeito das ofensas, o que foi que ele falou? Ele disse: o ofendido deve vingar a ofensa. Foi isso? Olho por olho, dente por dente. Aquele que se ofende, que é ofendido, deve vingar a ofensa. Moisés, Antigo Testamento. A igreja constituída nos nossos tempos mesmo, né, tem uma pregação diferente. O ofendido, aquele que é ofendido, deve esquecer a ofensa. Quando Jesus usa a palavra demitere em latim, né, e aphiemi em grego, ele não está falando nem em revidar, nem em esquecer. É muito mais do que esquecer. É deixar ir de tal forma aquela ofensa que a gente nem sequer tem a consciência. Olha como isso é importante. Tem a consciência de que foi ofendido. Não é esquecer. Esquecer assim, se eu esqueci, ou se eu faço esforço para esquecer, ou se eu faço esforço, como se diz normalmente, né, para conviver com a pessoa que me ofendeu, de uma forma harmoniosa, apesar da ofensa, etc. e tal, eu não esqueci. Eu registrei aquela ofensa, mas eu estou fazendo um esforço deveras, muito, muito sobre-humano, para não reagir àquela ofensa e não me lembrar dela o tempo todo, para permitir que a relação possa ser profícua, possa ser uma relação eficaz e edificante, né? Não é o que Jesus quis dizer. Ele falou: manda embora, não registra a ofensa. Quer ver um exemplo bem legal mesmo, de um cara que nem cristão era.
chegaram para Gandhi, lembra dele, né? Mahatma Gandhi, a grande alma, Mohandas Gandhi, que foi o libertador da Índia, sem disparar um tiro, sem usar uma lâmina. Chegaram para Gandhi uma vez, ele tinha muitos inimigos por causa dessa postura dele, lógico, né? Chegaram para Gandhi uma vez e falaram assim: você perdoou todos aqueles que te ofenderam ao longo da sua vida? Todos os que te amaldiçoaram, todos os que isso, que aquilo outro? Ele falou assim: olha, não, sabe por quê? Porque ao longo da minha vida, nunca, ninguém, jamais me ofendeu. Estão percebendo? Ele passou por tudo aquilo que ele passou e não registrou dentro dele uma única ofensa. E isso é sincero e verdadeiro, porque ele está praticando aquilo que Jesus falou: deixa ir embora, não segura, não retém, não reconhece a ofensa, não registra, não se permite elaborar a ofensa dentro de você. Se liberta e liberta o outro que ofendeu. É libertação pura, plena, bilateral. Não nos deixes cair em tentação. Isso aqui é um problema, sabe por quê? O original grego, a frase era: não nos induzas à tentação. Olha que coisa mais esquisita. Pedir para Deus não induzir a gente à tentação, não nos colocar em tentação, não permitir que a tentação nos atinja, como se isso fosse parte da vontade dele, nos colocar sob tentação. A pessoa que traduziu isso do vernáculo para o latim, para o português inclusive, traduziu de uma forma magnânima, porque capturou a essência da intenção do ensinamento do Cristo. Não nos deixes cair em tentação não quer dizer que a tentação não nos ocorra. Eu tenho ouvido, e muitas pessoas, quando fazem a oração do Pai Nosso em voz alta, etc. e tal, algumas dizem assim: não nos deixes cair em novas e más tentações. Tem tentação boa? Para pensar um pouquinho. Passar por tentação é uma coisa ruim? Não é. É uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa, e foi necessidade de um cara que ensinou isso aqui pra gente, não é? Uma das passagens iniciais do Evangelho, Jesus é levado para onde? Para o deserto. Para ser o quê? Tentado. Por quem? Pelo espírito do mal. Se é para a gente não passar por tentação, por que ele passou? Por que ele passou? Porque ele, como nós devemos saber também, saímos das tentações mais fortes do que nelas entramos. Esquece o nome tentação, chama de provação. Uma tentação não é uma provação, é uma provação. Uma tentação é uma expiação, é uma expiação. Vivemos num mundo de expiação e prova. Adivinha? Vai ter tentação, pô. E tem que ter necessário. É saudável, é bom. O que ele pede aqui é que não nos deixes cair quando estivermos sob tentação. Percebe a diferença? É muito diferente. Me ajuda, Pai, a ter força suficiente para não deixar que a tentação me vença. Que eu encontre em Ti o caminho de vencer todas as dificuldades. E que eu me transforme, através do vencimento dessas tentações, em um ser melhor.
O Cristo, o Espírito do Cristo saiu melhor daquelas 3 tentações lá no deserto do que quando ele entrou. E ele tinha que passar por isso para começar o seu processo de divulgação da Boa Nova. Ele saiu melhor. Ah, mas dá para aprimorar o Cristo? Dá. Principalmente porque ele estava vestindo um corpo de carne. Que milhares e milhares de anos que ele não fazia isso. E a tentação do corpo de carne, produzida pelo corpo de carne, é terrível. Terrível. E ele sabia que ele ia ter que passar por isso. E se permitiu. E venceu todas elas. E o resto foi o que a gente sabe. Né? Essa frase, não nos deixes cair em tentação, se junta com a última frase, livra-nos do mal, através de um conectivo, mas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mas conecta o não nos deixes cair em tentação com o livra-nos do mal. Sabe por quê? Porque quando a gente vence a tentação, a gente se afasta do mal. E há um tipo de tentação que é a pior tentação possível, em relação à qual a gente às vezes não se deixa... em relação a qual a gente não se deixa perceber. A gente não percebe qual é o mal pior que existe. Sabe qual é o pior mal que existe? Tem muitos males muito ruins, sem dúvida. Mas o pior mal que existe é não aproveitar a oportunidade fornecida por Deus da reencarnação para nos melhorarmos. É o pior mal que tem. E esse mal é algo que constitui uma tentação enorme. Pedir para Deus que nos livre desse tipo de mal é algo que nos dá força para aproveitar essa reencarnação. E todas as anteriores, lógico, e todas as futuras. É isso que Jesus está pedindo. Não nos permita que a gente se transforme em seres acomodados pelas circunstâncias da vida, mas que a gente efetivamente aproveite a reencarnação da melhor forma possível, nos livrando do mal de sermos coniventes com o nosso próprio erro. Eu vou pedir licença para vocês, para ler uma prece final aqui, que está nesse livro aí que eu citei, tá? Eu vou ler porque a prece é muito bonita, eu não vou saber de cabeça, jamais saberia. Livra-me, Senhor, do mal, de eu me isolar na estreiteza, na pequenez, né, do meu pequeno ego humano e perder de vista os vastos horizontes do teu grande eu divino. Livra-me, Senhor, da maldição de eu querer ser sempre o que hoje eu sou e de não me tornar aquilo que eu posso vir a ser. Livra-me, Senhor, da desgraça de eu me conformar com este mundo de egoísmo e de não me transformar naquele grande mundo de amor revelado em Cristo Jesus. Livra-me, Senhor, da horrível cegueira de eu identificar o meu ser com o meu corpo e de não compreender que eu sou essencialmente a minha alma. Faze-me compreender, Senhor, cada vez mais completamente que eu não sou o que pareço ser aos olhos físicos, mas que sou o que Tu és, Espírito do Teu Espírito, imagem e semelhança Tua, participante da Tua natureza divina e, uma vez que eu sou o que Tu és, faze que eu seja também como Tu és, que eu faça o que Tu fazes, que eu ame tudo o que Tu amas. Também, como podia eu ser o que Tu és e não amar o que Tu amas? Como podia eu não amar, algum objeto do Teu amor? Que sacrilégio seria se eu odiasse alguns dos seres humanos ou não humanos que o Teu amor criador chamou à existência e conserva no plano do ser dia a dia? Como podia eu ser tão antidivino de mal querer algo que Tu queres bem? Eu, que sou espírito do Teu espírito, substância da Tua substância,
A mística do teu conhecimento produz necessariamente a ética da minha vida. Eu te amo, meu Senhor e meu Deus, meu soberano e meu Pai. Eu te amo de todo o meu coração e de toda a minha alma, de toda a minha mente, com todas as minhas forças. E porque assim te amo, amo também o meu próximo como a mim mesmo, e incluo na vastidão do meu amor todos os seres que teu poder produziu, tua sabedoria governa e teu amor reveste de beleza e felicidade. Não me move, Senhor, para querer-te a glória que me tendes prometido, nem me move o inferno tão temido para deixar por isto de ofender-te. Minha alma em te amar tanto se esmera, que ainda a faltar o céu eu te amara, e não havendo inferno, eu te temera. Nada por te amar de ti espero, e se ainda o que espero não esperara, o mesmo que eu te quero, eu te quisera. Vamos fechar os nossos olhos e levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo, Ele que afirmou que quando dois ou mais estivessem em seu nome, juntos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, aqui estamos mais uma vez, cheios de alegria no coração por ter tido a oportunidade bendita de conversarmos um pouco, de aprofundarmos um pouco a bênção da oração dominical que nos trouxeste. Que tenhamos a capacidade de perceber, de aprofundar, de utilizar estes ensinamentos para nos transformar, para radicalmente nos modificar na direção de seres espirituais verdadeiramente melhores. Que tudo em nós concorra para o nosso aprimoramento e para o aprimoramento das nossas relações com todos os seres da criação. Que a cada passo possamos aproveitar cada oportunidade, para que de alguma forma possamos ser instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja, graças a Deus.